Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da nossa trilha de resiliência empresarial no mundo dinâmico. Hoje nós vamos falar um tema de cybersecurity, cibersegurança, que é uma abordagem que a ICTS Protiviti provê para os seus clientes, tá? Chamada de Virtual CISO, ou seja, uma nova abordagem para a gestão de segurança. Eu sou o Matheus Jacinto, gerente sênior, líder da prática de cybersecurity da ICTS Protiviti. E hoje comigo está aqui o Helder Assis. Helder, por favor, pode se apresentar. Olá, pessoal, bem-vindos. Sou Helder Assis, sou gerente da prática de cibersegurança do Rio de Janeiro. Legal, pessoal. Bom, vamos lá, começando aqui. Sintam-se à vontade para mandar perguntas, a gente consegue verificar aqui. Como estamos em dois, sempre alguém vai ver e para um pouquinho e a gente pode responder vocês, tá bom? Fiquem muito à vontade. A ideia aqui é um bate-papo, tá? Não quero ser um monólogo aqui, eu e o Helder falando somente. Gostaria da participação de todos os participantes, tá? Então, como uma breve introdução, o que motivou, né, a fazer essa abordagem de Virtual CISO, né? Sempre existiu, todas as consultorias, inclusive a nossa, a gente sempre trabalhou com PMO de cibersegurança, né? Porém, o que a gente olhou após o Covid, né? Bom, eu não vou falar um monte sobre o Covid, todo mundo já lembra, né? Ou seja, do dia para a noite todo mundo foi trabalhar para dentro de casa, as TIs, as áreas de TI de segurança da informação tiveram que pensar principalmente em disponibilidade, ou seja, pôr para funcionar os escritórios em casa, né? Todas as casas para funcionar. Porém, o que aconteceu? Dois grandes problemas, né? Esqueceu-se não, né? As TIs, as seguranças não tiveram tempo para pensar em segurança da informação, tá? E todos os projetos estruturantes que estavam em andamento foram paralisados para que isso acontecesse, né? E qual que foi a consequência disso, né? Apesar de que, ok, depois de um mês ou mais, todo mundo já estava trabalhando de casa, relativamente tranquilo, resolvido, mas mudou todo o paradigma para a área de segurança da informação. Ou seja, não só segurança, né, como para todas as áreas das empresas, né? Todo mundo teve que repriorizar os seus projetos, né? Tanto que a maioria dos nossos clientes pararam, né? Olha, gente, vamos parar os projetos, paralisar, não estou querendo dizer que eu estou cancelando, mas vamos paralisar para a gente ver o que vai acontecer. Foi uma situação nova, né? A única coisa parecida que aconteceu foi mais de 100 anos atrás. Então, o que aconteceu nas empresas, né? A capacidade de investir foi limitada, né? Parou tudo, né? Ninguém mais, não, apesar de budgets aprovados no final do ano passado, mas ninguém mais tinha capacidade de investir, parou. Só que eu paro de investir nos controles de segurança, de TI, mas o compliance regulatório não parou, né? Você continua sendo obrigado a cumprir com suas regulações, né? Quem tem que cumprir com o PCI tem, quem é auditado ISO 27001 continua tendo isso, só que sem investimento, como é que fica, né? Então, ninguém combinou com o órgão regulador. Não, esse ano você não me audita porque eu parei tudo por causa do Covid. Então, ficou esse dilema, esse problema, né, para as empresas e empresárias. Durante o Covid, as ameaças cibernéticas evoluíram. Não que foram criadas novas, mas, por exemplo, o phishing, que sempre existiu, tal, mas digamos que era um ambiente controlado, era um risco controlado, a gente já sabia o que ia acontecer, treinava tal, mas durante o Covid, como a população ficou assustada com a situação, e também, você apertei aqui sem querer, desculpa, e como aconteceram diversas situações governamentais, por exemplo, saque emergencial, então todo mundo ficou muito propenso a acreditar nos phishings, né? Então os phishings foram sofisticados e direcionados para esses temas novos. Então, e com o phishing vem o ransomware, né? Ou seja, os malwares aumentaram sua capacidade de exploração, né?
e muitas empresas grandes sofreram. Vocês viram aí até agora, né, quanto que sofreu, né? Empresas como, a gente pode falar que são casos públicos, a CPFL Energia, a Energisa, tiveram grandes problemas com ransomwares, né? Então, essas ameaças potencializaram durante o Covid, né? E aí, essas ameaças, como eu falei, né, no ponto 4, né, elas foram bem direcionadas para o roubo de identidade. Por quê? Porque quando todo mundo está fora do ambiente corporativo, o que aconteceu? Você tem menos proteção dentro de casa. Por mais que a gente... eu coloco uma senha forte no meu roteador e tal, mas mesmo assim você não está dentro do ambiente corporativo, que você tem firewalls, IPS, todas as camadas de segurança. Então, muita coisa foi migrado para a nuvem, né? Muita nuvem e utilização de VPN. O que acontece? Os phishings vão partir para roubo de identidade, porque ele não precisa mais tentar invadir o ambiente por alguma maneira, alguma falha de segurança. Ele só precisa de pegar uma credencial válida dos colaboradores, né? Então, o roubo de identidade, e aí as informações confidenciais que esse usuário possui, ou até mesmo que ele vai ter acesso após essa invasão, usando a credencial, a identidade, vai ser potencializada, né? E o que acontece, né? Como todo mundo estão trabalhando remotos, então a velocidade de entrega das soluções é muito mais rápida. Muitas empresas não tinham um plano, ou pelo menos um plano de curto prazo para trabalhar remotamente. Então, todo mundo teve que partir para esse lado. Então, esse arcabouço aí de desafios, né, trouxe um cenário muito desafiador para o CISO, porque para a gestão de segurança, porque ele já é tomado, né, a área de segurança já é tomada pelo dia a dia, né, das coisas pequenas do dia a dia. E então a ideia dessa nossa abordagem é prover um apoio crítico ao CISO, né, no dia a dia e durante crises como essa. Tá? Bom, e como é que a gente trata essa abordagem também? A gente estruturou 8 pilares onde nós podemos ajudar, né, os nossos clientes, tá? Eu vou passar rápido por eles aqui, porque o Helder vai comentar rapidamente, assim o Helder vai estressar os pontos aqui, mas a ideia é que nós apoiarmos em quê? Primeiro, fazer uma revisão de cybersecurity, né? Entender o momento atual, os controles atuais, né? E identificar os gaps. Realizar treinamento e conscientização. Isso sempre esteve, né, sempre existiu, porém, como eu falei dos phishings que aumentaram, então a gente vê a necessidade de ter muito mais treinamento e conscientização. O Eduardo vai falar um dado também sobre uma pesquisa que a gente recebeu recentemente. Testes de invasão. Eu preciso ter clareza se eu consigo, se é possível, se algum criminoso cibernético pode invadir os meus sistemas, o meu ambiente. É importantíssimo ter essa clareza. Tá? Outro ponto legal também importante é a revisão de políticas e procedimentos. Muita gente pode achar que é burocracia, mas não é. Mudou tudo. Hoje as pessoas trabalham de casa, utilizam seus equipamentos pessoais. Se você tem uma política de BYOD, o Helder vai falar sobre isso também, precisa ser regulamentado, né? O acesso remoto, todo mundo tendo de casa, você tem uma política de acesso remoto? Então, é preciso fazer uma revisão. O quinto ponto interessante também, os relatórios executivos, né? A gente vê que uma grande falha dos executivos de segurança, dos CISOs, gerentes de segurança, é não conseguir reportar o bom trabalho que eles fazem internamente. Então, e isso leva a quê? A diminuição de budget, porque o board das empresas não entende aquilo que a segurança da informação está fazendo, né? E a segurança é aquele cargo bem ingrato, né? Se você faz tudo correto, entre aspas, não fez mais que obrigação, o seu trabalho não aparece. Se você não gerar esses indicadores, né, para mostrar que você está trabalhando, né? Mas qualquer invasão, qualquer vazamento, você é demitido. Então, trabalhar com segurança é complicado por causa disso. Mas aí o Eder vai falar também um pouco mais sobre os relatórios e indicadores, né? O sexto ponto, é muito importante o SOC, porque SOC, para quem não conhece, é o Security Operations Center, né? Digamos, é o local onde a gente vai fazer a resposta aos incidentes de segurança. Ou seja, se tudo mais deu errado, todos os controles de segurança falharam,
a gente precisa de um SOC para identificar que um incidente está acontecendo e tentar contê-lo antes de um dano maior, né? Se você não tem SOC, você não tem como saber que alguém acabou de invadir sua rede, então ele vai ficar passeando, pega informações, descobre uma senha, né, uma senha de administração, e sem um SOC você não tem como monitorar isso daí. Tá? Então é muito importante ter um SOC no seu ambiente. Gestão de projetos, é importantíssimo, é o que a gente falou do PMO, né? Você tem N projetos rodando na empresa e a gente pode ajudar no controle desses projetos, desses contratos até, né? Fazer a gestão dos fornecedores que você tem dentro de casa. E o 8º ponto, a parte de gestão de vulnerabilidades, né? É interessante saber quais as vulnerabilidades que eu tenho no meu ambiente, né? Se eu descubro antes de um atacante, ótimo, eu consigo corrigir sem ter uma invasão, né? Esses são os 8 pontos principais que nós incluímos na abordagem, mas não quer dizer que são os únicos, né? Dependendo da maturidade da empresa, eu já faço testes de invasão, então a gente tira esse ponto e substitui por um outro ponto importante, né? Você pode ter DLP, tem N atividades, iniciativas de segurança que podem ser incluídas nessa abordagem, né? Mas esses são os 8 pontos principais que, para quem não tem, por exemplo, quem não tem uma maturidade muito alta, são os principais para trabalhar. Bom, aí, sobre as atividades, eu passo então para o Helder, ele vai falar cada ponto em separado. Olá, pessoal. Então, começando aqui com o primeiro ponto, né, a revisão de Cybersecurity. Como vocês puderam perceber, essa oferta de Virtual CISO, na verdade, é um bundle de serviços totalmente customizável, né, para cada empresa, onde a gente pode focar mais ou menos em alguns pontos. E começando com a revisão de Cybersecurity, o que implica essa revisão? A gente olhar os processos, pessoas e tecnologias associadas a esses processos da empresa, gerando aí uma revisão que pode ser desde uma revisão da estratégia de segurança da informação, né, incluindo as funções, a estrutura, até uma avaliação de riscos de segurança da informação, aí baseado na ISO, na NIST, relativos ao tema de segurança da informação, e até mesmo a revisão da topologia de rede, das camadas de segurança da empresa, né, porque essas ameaças que atingem as empresas hoje em dia, até diante do contexto que o Matheus falou, elas, para serem exploradas, elas contam, né, com a existência de falhas aí nesses processos e nas tecnologias associadas. Quando a gente fala em pessoas também, a gente vai falar mais à frente sobre a campanha de conscientização, que é um dos 8 pilares. Então, a abordagem do Virtual CISO está muito ligada um pilar ao outro, né? A gente consegue identificar claramente algumas intersecções, algumas ligações entre os pilares. E aqui está, treinamento e conscientização, né? A gente foca na melhoria do pilar de pessoas que a gente falou anteriormente, ou seja, aumentando o grau de percepção dos colaboradores acerca desse tema de segurança da informação. Tem 2 dados muito interessantes de uma pesquisa que a gente recebeu recentemente da Protiviti, que diz o seguinte: aproximadamente 29% da perda de dados que ocorrem nas empresas ocorrem por falhas humanas. Existem outros motivos ali na pesquisa, como a falha de hardware, falha de software, mas a falha humana não é o maior índice, mas é um índice importante, de 29% das falhas, das perdas de dados que acontecem. Além disso, essa pesquisa aponta também que cerca de 70% a 80% das ações de conscientização, ou seja, daquilo que o colaborador aprende em sessões de treinamento sobre segurança da informação, ele vai aprender o quê? Ele vai aprender a utilizar uma boa senha, por exemplo, né? Ele vai aprender a como se comportar perante tentativas de engenharia social, ele vai aprender conceitos de segurança, ele vai aprender sobre a política de segurança da empresa, ele vai aprender sobre classificação de dados. Então, aproximadamente 70% a 80% daquilo que ele aprender é aplicável também à sua vida pessoal. Então, é muito importante porque tem aderência, né? Ou seja, a pessoa também vai ter interesse de aprender essas coisas e de participar das sessões de treinamento, e sempre com uma abordagem customizada, né? A gente tem uma metodologia de transformação contínua, ou seja,
bem parecido com o ciclo PDCA, né? Você identifica os pontos de melhoria, você vai trabalhando esses pontos, categoriza, né, de acordo com o público. Então, de repente, para o público executivo é uma abordagem, para o público mais técnico de TI, uma outra abordagem, outro tipo de sessão, gamification, sessões online, enfim, várias estratégias para fornecer essa conscientização, esse treinamento à força de trabalho. Aproveitando também o gancho que o Eder falou sobre os treinamentos também servirem para o dia a dia, né? É importante lembrar que quando todo mundo foi trabalhar em casa no início da pandemia e continua até hoje, a maioria das pessoas continua dentro de casa, é que eles começam a ter ameaças que a gente não tinha dentro da empresa. Por exemplo, ele acha aquele pendrive que estava na gaveta e dá aquela vontade enorme de colocar no notebook da empresa, né? Se você não tiver com o antivírus atualizado, ou se ele não tiver a conscientização de não colocar, de não utilizar, dissemina um vírus que estava guardado já há muito tempo atrás num pendrive antigo. Então, são esses pontos que são importantes de conscientização, porque em casa ele não vai ter o pudor, né? Lembrar que se está na empresa ele não vai fazer isso daí. Mas dentro de casa os controles se esquecem, né? Até mesmo um controle simples, por exemplo, a gente está dentro de casa e acessando informações sensíveis, confidenciais do seu dia a dia. Você tem família em volta do seu notebook, né? Então, poxa, não custa nada colocar uma tela protetora, né? Para evitar que as pessoas vejam, né? Nada contra as famílias, mas são informações que eles não devem ver, né? Não faz sentido. Às vezes muita gente acaba até comentando, né? Ouviu você falando algo importante da sua empresa, acaba inocentemente comentando com o vizinho, e aí você já sabe onde isso vai parar. Então, por isso que o treinamento de conscientização atualmente é muito importante, devido a todo mundo estar dentro de casa. Sempre foi importante, claro, né? Mas potencializou porque está todo mundo dentro de casa agora. Perfeito. Obviamente não é o tema aqui hoje, falar sobre LGPD, mas também é um outro fator que potencializou aí a necessidade de mais treinamentos e conscientização dos colaboradores, que a lei entrou em vigor aí recentemente, né? Então, existem programas de conscientização focados em cibersegurança e também em privacidade de dados, que é bem importante ressaltar. Bom, falando um pouco sobre os testes de invasão, o que é o teste de invasão? É um ethical hacker que vai simular um ataque real, ou seja, ele vai fazer uma tentativa de fazer o que um hacker faria, mas dentro de um ambiente mais controlado, né? E ao a gente fazer isso para os nossos clientes, você está provendo para o cliente as portas de entrada, né? Ou seja, por onde que teu ethical hacker conseguiu entrar, que protocolos ele utilizou, que técnicas ele utilizou, e a empresa tem a oportunidade de poder fechar essas brechas e dificultar esse acesso para um hacker verdadeiro, né, digamos assim. E o importante é que na nossa abordagem, né, de testes de invasão, a gente mostra os riscos, tá? A gente não apresenta para você as vulnerabilidades técnicas, ou seja, você tem um SQL injection, o CEO vai falar, e aí, o que eu faço de comer? Né? O que eu faço com isso? Né? Então, a ideia é que a gente mostrar os riscos que estão relacionados. Olha, você tem uma possibilidade de uma fraude, uma adulteração dos seus preços, de sua tabela de preços que você manda para o seu cliente, né? Então, a gente consegue tangibilizar numa linguagem executiva e, obviamente, também a linguagem técnica para quem for lá corrigir o problema, né? Que esse precisa falar os bits e bytes para corrigir os problemas, né? Então, isso faz. Pode. Eu acho que assim, o importante aqui, primeiro ponto, é dar o conforto para o board do tipo, olha, realizamos um teste de invasão de fora para dentro e não foi possível invadir. Existem vulnerabilidades que podem ser tratadas, porém não causam invasão. Ou, olha, realmente foi muito fácil invadir, a gente em meia hora estava dentro do seu sistema, já se tornou administrador do seu sistema, então a gente consegue mostrar e já tem, né, e já aponta para vocês a correção. Então, quando você chega para o seu board, você vai falar, olha, realizamos testes, não identificamos nada, pode pôr a cabeça tranquila no travesseiro, ou a gente identificou umas falhas gritantes aqui, mas já estamos trabalhando nisso. Então, o teste de invasão é bom para dar aquele conforto, pelo menos momentâneo, né, por um certo período. Lógico que isso tem que ser feito periodicamente, porque
Você corrige alguma coisa hoje, amanhã alguém abre uma change, muda o roteador, coloca a senha padrão. Então, sempre tem que estar fazendo para evitar esses problemas. Mas o teste de invasão é muito importante para dar esse conforto de, mesmo que tenha problema, mas a gente saiba que existe o problema, né? Que a possibilidade de invasão é factível e está tratando. Não, perfeito. E tem tudo a ver também com tangibilizar numa linguagem executiva, né, como o Matheus falou, né, que é o outro pilar lá dos relatórios executivos. Esse ponto é super importante, porque é muito técnico, e muitas vezes os executivos precisam de um apoio para compreender realmente a visão de riscos, né, então isso é bem importante. Legal. E aqui também acho legal, a gente mostra também como que a gente apresenta. Então, essa é, apesar da linguagem técnica, mas o executivo entende também, né, a cadeia de comprometimento de uma invasão, né. Então, por exemplo, aqui a gente começou a fazer os testes, identificamos, invadir uma máquina, consegui as hashes de usuários, eu consegui quebrar uma senha, pego uma credencial válida. Aí eu entrei na máquina no Office 365, no ambiente do Office 365 desse usuário, descobri uma senha domínio de mim que estava salva no OneNote. Aí eu, obviamente, obtive acesso administrativo, consegui comprometer serviços internos que comprometem a infraestrutura toda da organização. E o importante do nosso trabalho de pentest é o quê? A gente não para o pentest, consegui domínio admin no AD, legal, parei. Não parei. Existem outras formas de invadir o seu sistema, então, com essas hashes, a gente conseguiu comprometer outro servidor, descobrir uma outra maneira de extrair a senha de domínio admin da memória, aí sim a gente conseguiu comprometer o AD. Aqui a gente tinha comprometido somente o Office 365, então aqui eu consegui, então, nos 3 pontos, a gente consegue comprometer a infraestrutura inteira da organização. Então a gente mostra essa visão da cadeia de comprometimento. Para quem está acostumado com os termos, a gente mostra como foi a movimentação lateral, né, dessa invasão. Pode prosseguir aqui, Helder, por favor. Perfeito. Bom, um pilar super importante também é a revisão das políticas e procedimentos, né? Até pelo contexto Covid, várias políticas, normas, procedimentos e até processos que não existiam ou não estavam muito em evidência nas empresas, passaram a estar, né, como política de acesso remoto, bring your own device, né, para a pessoa poder usar o seu próprio celular, o seu próprio computador, e, eventualmente, políticas de backup, de confidencialidade, agora, mais recentemente, política de privacidade de dados, e fora as políticas já mais usuais e mais comuns da gente ver, né, por exemplo, a política de segurança da informação, que dentro do nosso universo de cybersecurity, digamos assim, é a mãe de todas as políticas e normas, né? Muitas dessas políticas existiam nos clientes, nas empresas em geral, mas ou não estavam sendo atualizadas, ou não estavam muito em evidência, ou mesmo estavam, né, as políticas mais tradicionais, mas não essas que precisou se dar um foco maior devido ao contexto do Covid. Então, esse pilar diz respeito a gente fazer uma revisão em todas as políticas e procedimentos publicadas, adequando ao novo momento, à nova necessidade, à nova realidade que nós estamos vivendo, e traçar aí um normativo, um corpo normativo muito bem estruturado, uma documentação clara, objetiva, que possa guiar aí a execução das atividades. E isso tem tudo a ver com o pilar que a gente falou anteriormente de conscientização e treinamento, porque uma vez que você revisou as suas políticas, seus procedimentos e até mesmo processos, você precisa retroalimentar aquele pilar ali de conscientização e treinamento para que o colaborador, dentro daquele ciclo PDCA que eu mostrei anteriormente, possa ser retreinado, possa ser rechecado aí o conhecimento dele naquele normativo que foi atualizado. Então, um pilar super importante. Bom, os relatórios executivos a gente falou já um pouco, né? Existe uma certa, não diria dificuldade, mas é um fato que o corpo executivo não vai ter necessariamente todo o arcabouço técnico para entender termos técnicos e para compreender aquilo que diz respeito à cibersegurança. Então, esse pilar diz respeito a nós ajudarmos o executivo a interpretar os dados,
trazemos indicadores claros que mostrem os riscos associados às questões de segurança da informação, de forma que aquilo ali não seja aramaico, né, para o executivo, e ele possa entender, no contexto dele, com uma visão de riscos, aquilo que pode ser comprometido, aquilo que estamos falando quando a gente fala de um penetration test, né, um teste de invasão, ou quando a gente fala de qualquer tema relacionado à cibersegurança. Então, é produzir reportes de qualidade, indicadores de qualidade que sirvam para a tomada de decisão e para a compreensão daquilo que está acontecendo no ambiente da TI, no ambiente da segurança da informação. Isso é essencial para possibilitar que essa compreensão seja eficiente e os líderes, né, os executivos, possam tomar decisões assertivas. É importantíssimo, ressalto que eu já tinha comentado, que o Éder falou, né, é importantíssimo, né, a liderança da empresa ter a visibilidade dos indicadores de segurança. Somente dessa maneira que a área de segurança da informação vai conseguir mostrar o resultado do seu bom trabalho, ou infelizmente pode ser também se o trabalho não estiver sendo muito bem feito, mas pelo menos você pode provar para eles o porquê que você, olha, tá uma porcaria esses indicadores, mas porque eu pedi N budgets para vocês e eu não estou conseguindo. Então, você consegue tangibilizar isso daí, olha, sem investimento, esses indicadores não vão melhorar, não tem jeito. Alguma outra coisa a gente consegue fazer alguns milagres aqui, mas sem investimento nada sai do lugar, né? Então, você consegue provar por que você precisa de orçamento, né? Isso é uma parte muito importante. E esse pilar de relatórios executivos tem tudo a ver, mais uma intersecção com a parte de gestão de projetos e PMO, que a gente vai falar mais à frente, né? Porque uma das formas de você prover esses indicadores é você estar acompanhando os projetos e as iniciativas dentro da organização, para você capturar os dados, trabalhar esses dados e gerar esses indicadores, tá? Bom, aqui um embasamento mais teórico sobre esses relatórios executivos, né, que diz respeito à preparação que a organização deve ter para perseguir os seus objetivos, dar visibilidade a eventuais violações ou tentativas de violações, a visão de que as ameaças cibernéticas, como o Matheus comentou anteriormente, estão em constante evolução, problemas cibernéticos não podem dominar o orçamento de TI, também é um ponto importante, né? Muitas vezes não é suficiente você pegar o budget do ano anterior e repetir para o ano seguinte, você precisa fazer um estudo ali e ver, realmente projetar as ações que você vai realizar. Também tem tudo a ver com o PMO, esse ponto, né? E os diretores devem avaliar sua confiança no conselho que estão recebendo. Então, os relatórios executivos visam, mais uma vez, enfatizando, né, prover isso para a liderança, para os executivos, prover essa confiança, prover dados que eles consigam compreender e possam subsidiar suas decisões. Bom, um dos pilares também é o SOC, o Matheus já comentou um pouco anteriormente, mas basicamente é uma estrutura que vai ajudar a identificar aí eventuais tentativas de incidentes de segurança. Também aí com a recente entrada em vigor da LGPD, se tornou muito importante também, que é um outro tipo de incidente que pode acontecer, né, da segurança da informação. Então, um SOC ali 24/7 atuando na estrutura da empresa, torna mais fácil, né, a identificação desses incidentes e a tomada das tratativas. E o importante é que não só a identificação, mas auxiliar na contenção também, né? Porque sem o SOC você fica cego, né? O pessoal invade, entra, passeia lá dentro da sua rede e beleza. Mas com o SOC não, você consegue verificar, por exemplo, olha, como que a gente trabalha na identificação de um incidente, né? Por exemplo, a gente monitora o Active Directory, ou seja, vê vou dar um exemplo bem simples, mas que acontece muito, né? Principalmente em casos de invasões, né? Quando alguém perde uma credencial via phishing, uma senha foi vazada, você vê uma pessoa logando 3 horas da manhã, já é uma atitude lógica, a gente tem que conhecer a empresa para ver o que é o normal da empresa, mas normalmente não é comum uma pessoa administrativa logar 3 horas da manhã. Então a ideia é a gente o SOC acionar o time da sua empresa para orientar, verificar, olha,
teve um login de domain admin agora às 3 horas da manhã, tá certo, tá errado, né? Podemos considerar falso positivo, porque se não for, já dá, na hora a equipe ou a gente, caso tenha essa permissão, já bloqueia esse usuário e bloqueia todos os domínios admins, né? De alguma maneira evita a criação. Então você contém o incidente antes desse criminoso ter tempo para ficar identificando com o ambiente da sua rede e lograr êxito no vazamento de dados, né, descobrir bancos de dados, né, e gerar um incidente que a gente está acostumado a ver na internet, nas notícias, né. Então, o SOC é muito importante por causa disso, né. É lógico, você vai plugar todas as suas ferramentas de segurança, então você tem o AD, você vai plugar o seu firewall, WAF, IPS, IDS, antivírus, principalmente antivírus é muito importante também, porque se começa a aparecer muitas mensagens no SOC de antivírus bloqueando ransomware, é um grande indicativo que você está sendo atacado. Então, por isso que é importante você plugar todas as ferramentas no CIEM, que é a base para o SOC, né, para monitorar os incidentes. Então, você plugar todo mundo é muito importante, tá? Você ter essa visualização. E o mais importante, quando você começa a plugar N ferramentas, você consegue fazer correlacionamento de eventos, né? Para isso que o CIEM, uma das funcionalidades dele é importante ser essa, né? Então, se acontecer isso, então se eu vejo que teve um acesso de um admin via VPN 2 da manhã, dali 5 minutos o antivírus bloqueou um ransomware, né? Você consegue verificar, né, a situação, você tem certeza que está sendo invadido, né? Então, se eu consigo identificar, eu consigo bloquear. Esse é o mais importante do SOC, ou seja, se todos os outros controles deram errado, o SOC consegue bloquear. E, obviamente, uma análise pós-mortem, ou seja, depois que você passou pelo incidente, né, você consegue analisar a sequência de eventos e ver quais controles que falharam, ou se é que existiam controles, né, para você conseguir ou melhorar os controles existentes, ou preciso criar um controle aqui que a gente não tinha previsto, então eu poderia ter bloqueado aqui, né. Então, o SOC é muito importante para fazer essa visualização dos eventos, desde identificação, contenção e análise da melhoria do ambiente, né? E a gente consegue prover. Nós temos um SOC em Alphaville, que trabalha 24/7 com vários clientes, então ele está preparado para fazer esse atendimento para as empresas, para os nossos clientes. Perfeito. O próximo pilar é o de gestão de projetos, né? Então, quando a gente fala de gestão de projetos, PMO é um tema muito amplo, né? É um tema aí que tem os seus métodos. Existe ali o Prince2, que é um método, IPMA, PMI, mas basicamente todos eles se dividem em áreas de conhecimento e em fases de execução do projeto. Então, envolve ali desde o pré-projeto, né? A concepção daquilo que o projeto vai fazer, planejamento, depois a execução, monitoramento e controle até o encerramento do projeto, né, onde se arquivam ali os históricos, as lições aprendidas, etc. Quando a gente fala desse pilar de gestão de projetos, nessa abordagem de Virtual CISO, a gente está falando de um apoio em gestão de projetos relacionados à segurança da informação diretamente, né, então, com essa expertise de segurança da informação. Então, estou falando de gerenciamento de tempo, gerenciamento de escopo, gerenciamento da qualidade das entregas, e aí em todos os domínios da gestão de projetos, né, que são aplicáveis, também totalmente customizável conforme a necessidade do cliente, né. É muito importante que a gente tenha essa visão de gerenciamento de projetos. Por quê? Porque os riscos de projetos estão acontecendo a todo momento, né? Então, um dos pilares da gestão de projetos é o monitoramento contínuo dos riscos de projeto, né? Então, você monitora o que pode dar errado, quais são as incertezas que podem acontecer na execução desse projeto, né? Então, mais uma vez, totalmente customizável conforme cada realidade, cada organização, porque existem organizações que têm poucos projetos.
A gente tem clientes que têm, dentro da estrutura da segurança da informação, dezenas de projetos, então demanda uma estrutura mais elaborada aí de acompanhamento, de gestão de projetos. Tem a parte também da comunicação do status, né, que tem muito a ver com os relatórios executivos, que a gente falou anteriormente, mas não só, porque o status, muitas vezes, as equipes de projeto têm aqueles status mais táticos, que acontecem às vezes diariamente, às vezes 2 vezes por semana ou semanalmente, que essa estrutura de PMO também provê. Então, quando você tem uma estrutura de PMO externa à organização, você tem independência. Você tem independência na conferência dos status, para verificar se realmente as entregas foram realizadas, ou qual é o andamento delas, se ela está realmente em andamento. A gente tem casos em que a gente provê esse tipo de serviço para clientes, onde, inclusive, o nosso escopo é auxiliar o cliente no monitoramento das entregas de outras empresas, de outros fabricantes de solução, de provedores de soluções de segurança, até mesmo outras consultorias que estão realizando outros escopos. Isso é bastante interessante também, dentro desse mercado de segurança da informação, que essa estrutura de PMO e gestão de projetos está cada vez mais em evidência, e é muito importante aí na abordagem geral para o sucesso da segurança da informação. Também é importante ressaltar que existem tipos, né, de atuação de suporte ao gerenciamento de projetos. Desde o suporte a um gerente de projetos ou um gerente de segurança da informação do cliente, até mesmo, em alguns casos, algumas organizações que solicitam que a consultoria, no caso nós, tenhamos a gestão mesmo do escritório de projetos deles, como se fosse um escritório de projetos terceirizado, digamos assim. Então, mais uma vez, totalmente customizável conforme as necessidades e as demandas do cliente. Para complementar o que o Éder falou, a ideia é que a gente faça não só a gestão dos projetos de status, governança, blá, 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 mas a gestão do contrato em si. Você, como CISO, você consegue estar junto do seu fornecedor de antivírus, da empresa que toca o seu antivírus? Você tem tempo para parar e perguntar para eles, todos os meus endpoints têm antivírus? Todos eles estão atualizados? O CISO não tem tempo para fazer isso daí. Então, a ideia é que a gente faça a gestão do contrato em si, para verificar se os terceiros de segurança, se os fornecedores de segurança que você tem, se eles estão entregando aquilo que foi contratado, né? Muitas vezes o CISO não consegue parar para ver no detalhe do contrato se está tudo sendo entregue. Então, se aqueles indicadores que você recebe do seu terceiro é real, né? Então, é importante que a gente pegar o contrato, olhar o gestor de firewall, ele está fazendo ele está acompanhando, né, o que está acontecendo. Então, é importante fazer a gestão do projeto, mas do contrato em si, tá? Isso é um diferencial que a gente coloca também. Não, perfeito, obrigado, Matheus. Realmente está bem aderente com as áreas de conhecimento lá do PMBOK, né? Por exemplo, uma delas é o gerenciamento de aquisições, que tem justamente a ver com isso. Tem também lá gerenciamento de integração, escopo, tempo, qualidade, como falei, né? Então, conforme a necessidade do cliente, né, a gente pode agregar esse valor e tornar esse PMO aí bem assertivo para a necessidade de cada organização. Isso é bem interessante, bem salutar. Helder, apareceu uma pergunta aqui, Claro. Aproveitando o gancho. O participante perguntou aqui qual que é o custo médio, né, desse virtual CISO, né? Uhum. A gente não tinha projetado colocar isso, não tem no slide, mas acho que é uma pergunta pertinente, vale a pena comentar. Sim, é sempre complicado falar de custo médio, né, assim, sem conhecer a organização, sem conhecer qual é o cliente, mas, assim, de maneira geral, a gente está falando de um bundle de serviços, digamos assim, né, então, são 8 pilares, como se fossem, são 8 serviços que poderiam ser comercializados distintamente, são comercializados distintamente, mas a gente pega esses 8 pilares, projeta em uma base temporal, aí, por exemplo, 6 meses, 1 ano, e a gente planeja as ações ao longo desse tempo, né?
Se a gente estiver falando de organizações aí de médio porte, por exemplo, eu posso dizer que o custo médio fica aí entre 1/3 a 50% do que seria o valor da contratação de um CISO, né? Falando de uma organização que não tenha a intenção de ter essa figura de um CISO, um executivo de segurança da informação, por não ter porte para isso, ou por ter aquela TI que faz tudo, né? Às vezes tem aquele gerente de TI ali que é arquitetura, é infra, é segurança, tudo. Então, para empresas de médio porte, uma referência boa seria essa, né? Um custo aí mensal de 1/3 a 50% do que seria o custo que a empresa teria com o CISO. Para empresas de grande porte, como falamos, né, é totalmente customizável, né? Essa empresa de grande porte provavelmente já tem um CISO, tem um executivo de segurança da informação, e estaria buscando esse serviço para complementar e para auxiliá-lo, né, na execução das tarefas diárias. Aí dependeria muito de que tipo de apoio ele precisaria mais, de que tipo de pilar ele nos pediria para focar mais. Beleza, obrigado, Éder. Pode prosseguir. Ok. Pessoal, aproveitando o gancho dessa dúvida, se tiverem mais perguntas, só colocar no chat aí que a gente tenta responder, tá bom? Bom, só para fechar a parte de gerenciamento de projetos, essa é a estrutura muito importante para prover o relatório executivo, tá? Aqueles relatórios executivos que a gente falou anteriormente, e também para monitorar e controlar todas as ações que forem executadas, que a gente falou anteriormente também. Então, só para dar um exemplo, para ver se fica claro aí a sinergia entre os pilares. Fiz um plano de treinamento e conscientização. Então, tenho lá uma timeline, um cronograma, né? O monitoramento desse cronograma, os reportes das ações realizadas, tudo isso fica a cargo da estrutura de PMO, dentro do pilar de gerenciamento de projetos. Da mesma forma, testes de invasão, da mesma forma, todas as outras iniciativas, tá bom? Gestão de vulnerabilidades. A gestão de vulnerabilidades diz respeito a scan automatizado, né, e a gente trabalha aí com várias ferramentas aí de mercado, as melhores ferramentas de mercado, que rodam um scan automatizado dentro da rede da organização e trazem quais são as vulnerabilidades, né, dessa rede. No caso, as ferramentas de mercado já pré-categorizam essas vulnerabilidades em vulnerabilidades críticas, de alto risco, médio ou baixo risco. Geralmente as mais críticas são aquelas que já têm um exploit público ou que podem causar mais riscos às organizações, podem ensejar aí uma abertura para um sequestro de dados ou coisas desse tipo, né? E essas, geralmente a gente sinaliza para que sejam corrigidas mais rápido possível aí pelas áreas de operação de TI dos clientes, porque são vulnerabilidades realmente que demandam maior atenção. Dentro daquela timeline que eu comentei sobre essa solução de Virtual CISO, a gestão de vulnerabilidades ela tem que ocorrer de maneira contínua, né? Você escaneia a rede, você passa para quem de direito aí fazer as correções, você escaneia de novo, você vê se as correções foram aplicadas, e é um processo contínuo ali de escaneamento, correção e confirmação das correções se forem efetivas, ok? Muitas vezes as vulnerabilidades vêm com vulnerabilidades de configuração, às vezes patches que não foram aplicados, às vezes um produto que está numa versão antiga, que o próprio fabricante já fez uma versão nova, é só atualizar. Mas é importante rodar esses scans automatizados para identificar exatamente vulnerabilidades, às vezes, que já são conhecidas, né, que já existem há alguns anos e que, por alguma razão, não foi aplicado um patch ainda, tá? Mais uma vez, é um ciclo bem parecido com o ciclo PDCA, de análise, remediação, identificação, análise, remediação e reporte. O importante aqui é que a gente consegue fazer uma análise bem executiva no sentido de priorizar aquelas que realmente importam, porque ferramentas de gestão de vulnerabilidades atualmente não todas, né, vão gerar milhares de vulnerabilidades no seu ambiente, né, isso é comum.
E não tem como exigir da TI, né, do time de infraestrutura, corrigir tudo em um mês, né, para que o mês que vem não tenha mais nenhuma delas, né. E segundo, que no mês que vem vão aparecer novas, né, vão aparecer mais ainda. Então, vira uma bola. Gestão de vulnerabilidades é uma bola de neve. Como que a gente controla essa bola de neve, né? Então, o valor do trabalho aqui, o valor agregado desse trabalho é daquelas milhares de vulnerabilidades, quais são as 10, 20 principais, ou 5%, ou 10%, logo que depende do que foi identificado, mas quais são aquelas que eu realmente preciso corrigir para não ser invadido, para não ter um problema, um incidente de segurança. Esse é o valor mais importante. Não adianta mostrar um Excel para o cliente com aquela lista enorme. O pessoal desiste, nem começa a corrigir. Né? A TI vai falar, não, isso aqui não tem como fazer. Então, mas se a gente apresentar, olha, tem 10, essas 10 vulnerabilidades precisam ser corrigidas. Opa, isso daí eu consigo prover a correção em um mês. Ou pelo menos, se tiver uma change, se for complicado e tal, mas você consegue ter uma visibilidade da melhoria da postura de segurança na correção dessas vulnerabilidades. Né? Então, o valor da gestão de vulnerabilidades, além de estar listando todo mês, é mostrar aquilo que realmente importa, corrigir aquilo que realmente importa. E o resto a gente convive, conta de risco, o que seja, né? Mas se não for prover um grande problema de segurança, a gente corrige depois. Perfeito. É exatamente isso. Esse auxílio na priorização aí é fundamental, né? Bom, aqui é um exemplo de um relatório de gestão de vulnerabilidades, né? Que a gente preparou, né? Que tipicamente a gente entrega aos clientes. A gente pode ver ali o acompanhamento periódico das vulnerabilidades ali caindo, né? Mês a mês, acho que é base mensal, sim, base mensal. E mostrando ali, não sei se dá para ver no canto direito superior, você tem as tecnologias, você pode filtrar, é um relatório feito em Power BI, você pode filtrar por fabricante, enfim, você pode fazer vários filtros ali nesse relatório, até para ajudar nessa priorização, né, para auxiliar nessa priorização por parte de quem vai fazer a correção no ambiente da organização. E aí, fechando aqui, caminhando para o final do nosso webinar, quais são os benefícios dessa abordagem de Virtual CISO, né? Vou passar para o Matheus daqui a pouco, mas eu acredito que é uma forma excelente das organizações terem recursos experientes aportados de uma consultoria aí reconhecida como a Protiviti em segurança da informação, né? Com diversos especialistas, e você tem um custo altamente convidativo, né, como eu falei anteriormente, aí, de 1/3 a 50% do valor da contratação de um CISO, né, para você ter aportados na sua organização esses recursos experientes, de uma empresa reconhecida, com background, com recomendações imparciais, a imparcialidade aí que é essencial no trabalho de todos os 8 pilares, mas principalmente ali na parte do PMO, gerenciamento de projetos, na parte dos scans de vulnerabilidade, enfim, para que seja sinalizada para a liderança, para os executivos da organização, através dos relatórios executivos, qual é a real situação, o que precisa ser feito, o que é mais importante, e se tiverem várias ações e vários gaps, priorizar aquilo que vai trazer o maior resultado mais rápido, né? Os famosos quick wins. Então, com uma fração do custo do que a organização contrataria um executivo de segurança da informação, a gente consegue dar esse apoio, sejam para organizações de médio porte, que tem aquela TI faz tudo, seja para organizações de grande porte, que já tem lá o CISO, mas que precisa de um apoio aí, de um background, de uma consultoria para dar esse apoio às diversas atividades, porque ele está olhando para a operação, está olhando para o dia a dia. Então, basicamente, resumindo os benefícios dessa oferta, eu diria que são esses. Eu não sei se o Matheus quer complementar. Sim, quero complementar aqui o valor da ICTS Protiviti, né? A ICTS, a gente é uma empresa especializada em gestão de riscos, seja de compliance, riscos de negócio,
BPI, auditoria interna, o que envolve risco, nós somos especialistas. Então, essa visão está no nosso DNA, fazer gestão de riscos. E cybersecurity, segurança da informação, está totalmente ligado aos riscos corporativos também. Então, a ICTS consegue prover com uma visão global. Então, mesmo olhando os riscos de segurança da informação, a gente consegue ver as interligações com riscos de outros negócios que a empresa tem, e a gente consegue aportar isso para os clientes. Tá? Essa é a mensagem final que eu queria deixar para vocês. Deixa eu verificar se tem mais alguma pergunta. Bom, não tem. Pessoal, caso alguém tenha mais alguns minutos, se alguém quiser mandar mais uma pergunta, tá disponível. E era isso mesmo que a gente tinha para passar. Agradeço a presença de todos. Obrigado. Foi bem legal ter essa conversa com vocês. Helder? Obrigado, pessoal. Foi muito bom. Só salientando que essa é uma oferta conjunta de diversos serviços que também são ofertados individualmente. Então, essa é uma pergunta recorrente que eu já ouvi de outros clientes. Então, só para salientar, preciso aqui só de um pentest. Fazemos, claro. Preciso aqui só de um PMO para me ajudar a organizar os projetos, também fazemos. Então, todas as 8 pilares são ofertas separadas que a gente aglutinou, né, a Protiviti aglutinou nesse Virtual CISO, colocando numa linha do tempo ali, de 6 meses a 1 ano, para dar um conforto maior ao cliente, um custo linear fixo mensal, e dar esse conforto aos clientes. Ok, então, pessoal... Muito obrigado pela audiência, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, Valeu. tchau.